Você se considera uma pessoa organizada? No final do dia, quando ele acaba, você sente que conseguiu fazer as tarefas que se propôs? Ou você termina o dia cansado, frustrado, sentindo que deveria ter feito um monte de coisa e que não conseguiu fazer? Você muitas vezes olha em volta e percebe que o seu ambiente não está ordenado? Você se sente frustrado com essa bagunça também? Muito prazer, meu nome é Luciana Pinheiro e eu estou aqui para falar hoje sobre esse livrinho poderoso, pequeno, mas poderoso, que é a Virtude da Ordem, que tem me ensinado muito. Se faz sentido para você ouvir sobre ordem, conhecer sobre ordem, continua aqui. Você pode me seguir, curte esse vídeo, se fizer diferença para você o que você está ouvindo aqui, indica para aquele amigo ou amiga sua que é bagunceiro ou que acha que ordem é apenas organizar as coisas e que ele age como se fosse um chefão aí que fica brigando com todo mundo porque as pessoas são desorganizadas. Vamos falar hoje sobre ordem, sobre a perspectiva mais elevada, que é a perspectiva do Criador. Então, se você ainda não me segue, comece a me seguir, que eu quero compartilhar muita coisa boa sobre o que eu estudo, sobre o que eu estou buscando implementar na minha vida, porque se você tem dificuldade com ordem, estamos juntos, estamos todo mundo no mesmo lugar, porque eu estudo, eu me dedico a estudar isso, porque eu quero ter uma vida mais ordenada, eu quero deixar isso para os meus filhos, eu me canso sim muitas vezes com essa questão da ordem, e eu queria que você imaginasse agora um passarinho bem pequenininho, um passarinho bem frágil, daqueles passarinhos que sozinho não conseguiria chegar nem no primeiro andar de um edifício, até que um dia uma águia grande, forte, o ergue e o leva às alturas, como se dissesse assim: vai, voa. No fundo, nós sabemos que nós somos como esses passarinhos. Não somos capazes de muita coisa pelos nossos próprios empecilhos. Mas nós nascemos para experimentar a imensidão das alturas. Nós não nascemos para ser aves de capoeira, muito menos seres rastejantes. E é porque nós temos uma águia gigante, uma águia divina, que nos ergue e que nos coloca acima e nos dá inúmeros recursos para que a gente alcance as alturas, é que a gente pode conseguir, é pela graça. Só que, como dizia Santo Agostinho, o Deus que nos fez sem nós não nos salvará sem nós. Ele pede para que a gente desenvolva virtudes, a gente tem que querer desenvolver as virtudes para que a gente chegue sim às alturas, para que a gente chegue sim ao paraíso e para que a gente experimente uma paz que excede todo entendimento, até mesmo aqui na Terra. E esse desenvolvimento de virtudes é a nossa lapidação. E dentre as várias virtudes que é preciso desenvolver para que a gente tenha uma vida melhor, está essa daqui, ó, que muitas pessoas já desenvolveram e eu confesso que tenho muita dificuldade, que é a virtude da ordem. Esse livro, gente, ele é pequenininho, fininho, mas esse aqui é um tesouro. Já tentei comprar esse livro várias vezes, só que chegou às minhas mãos por causa de uma amada que me emprestou ele, mas eu acho que eu vou comprar para dar de presente para várias pessoas. Vale muito a pena comprar, ler, presentear esse livrinho, é da editora Quadrante. Então, a ordem é uma virtude serva, é uma virtude humilde, né? Ela vem da humildade, é aquela virtude que não nasceu para ficar aparente. Ela é como as estacas de um edifício, as estacas fortes de um edifício. Se elas aparecem, é porque alguma coisa está ruindo. Da mesma forma, a questão da ordem, ela não tem que aparecer, que a nossa vida seja ordenada por si mesmo. Mas o que é a bendita da ordem? Será que é só organizar? Será que é só manter os nossos compromissos no horário certo? É colocar as coisas na devida disposição? Isso também. Mas ela não é só isso, e ela não é uma lei rígida que acontece como se você não pudesse quebrá-la de forma alguma. Se assim fosse, ela não estaria aqui para nos santificar, e sim para ser o nosso mestre. Nosso mestre não é a ordem, nosso mestre é muito maior. Então a ordem é a virtude que faz a gente fazer as coisas como se fosse para Deus, a gente fazer da melhor forma possível, com excelência, como se fosse para Deus.
E se a gente pensa na ordem nesse sentido, São José Maria Escrivá falava que o homem ele tem 4 potências. Ele tem a potência da inteligência, da imaginação, da memória, da vontade e da agenda. Então, São José Maria escreve sobre a agenda, por quê? Porque é super importante que você comece e termine aquilo que você se propôs. Se você tem 1 milhão de coisas para fazer e você não priorizou e você não etiquetou lá durante o seu dia, não planejou, será que você vai conseguir fazer com excelência? Não. E o ser humano hoje, até por causa desse tanto de rede social, esse tanto de estímulos, a gente tem dificuldade de pensar uma coisa só e fazer uma coisa só. E a ordem, muitas vezes, ela está nisso, né? Em terminar aquilo que você começou. E se você já colocou ali na agenda, você sabe que você tem um horário para aquilo ali. E isso é um hábito que você pode adquirir treinando. Não é fácil. Muita gente acha que as pessoas nascem organizadas ou não e que não tem jeito. Para gravar esse vídeo mesmo, eu me propus, eu coloquei um horário e eu vou falar para vocês, teve todos os desafios, mas eu falei, enquanto eu não terminar, eu não vou fazer outra coisa. E isso ajuda muito, porque você sente que você está desocupando espaço na sua agenda. Outra coisa que ele também ressalta com muita propriedade é que tanto no universo, na natureza, as coisas têm o seu devido lugar. E por que na nossa vida deveria ser diferente? Então, essa questão de colocar as coisas no seu devido lugar, isso ajuda muito. E a ordem, gente, ela traz paz. Por quê? Porque uma pessoa desordenada é como um barco à deriva, é como uma pessoa que não dá um passo em sequência à outra. E essa pessoa, ela não respeita prazos, ela não respeita amizades, ela não respeita compromissos. Ela é vista pelas outras pessoas como uma pessoa não confiável. Então, além de você fazer para Deus, você vai estar ajudando as outras pessoas, porque você vai estar gerando essa sintonia de sentir que as pessoas podem confiar em você. E o que ela requer para que ela se estabeleça? Espírito de sacrifício, autodomínio. Isso é característica de uma personalidade equilibrada. E você consegue imaginar quais são as vantagens de você ter uma personalidade equilibrada? Você consegue imaginar quanta paz isso pode trazer para a sua vida, para as suas relações? Então, se você tem uma pessoa que reclama muito, que está cansada, que tem inúmeros projetos inacabados, que nada dá certo na vida, que as pessoas não valorizam, passa para essa pessoa esse vídeo. Pode ser que o que está faltando na vida dela é olhar a vida sob a perspectiva da ordem, é buscar a ordem, porque a ordem traz essa paz. A ordem, gente, é uma virtude que está muito associada à maturidade. E o que é a maturidade? É fazer o que deve ser feito, não fazer o que eu quero fazer. Não fazer as coisas só em torno do meu prazer, daquele meu objetivo de saciar a minha vontade momentânea, mas de buscar uma coisa mais elevada. Então, assim, isso ajuda muito, porque hoje as pessoas estão com 1 milhão de pensamentos na cabeça, 1 milhão de projetos na cabeça, mas muito pouca coisa no papel, muita coisa bem feita na prática. Então, se você já vê isso como uma virtude que você vai adquirir e que você vai adquirir aos poucos, já ajuda muito. Ele coloca como pequenas regras podem ajudar a nossa vida. Ele dá um exemplo, por exemplo, se você adquirir o hábito, para quem não tem, de nunca tomar café da manhã sem ter arrumado a cama, ou talvez nunca sair do quarto, para quem não toma café da manhã sem arrumar a cama, talvez no começo pareça uma coisa tão insignificante, uma coisa tão boba. Mas isso já é uma coisa da qual você vai se orgulhar. Isso já é uma coisa que mentalmente você sabe que você já conseguiu. E aí você vai só empilhando novos atos, depois que cada um deles vire costume, de ordem na sua vida. E são as pequenas coisas que juntas fazem grandes coisas, né? Ele fala que a questão do planejamento também é muito importante, para que você não se canse com pequenas tarefas do dia a dia. Então, se você, por exemplo, é dona de casa, ao invés de você ter que ir no supermercado várias vezes por semana, se você planejasse o seu cardápio por 1 ou 2 semanas, já não facilitaria na hora de ir no supermercado?
E o hábito também de fazer listas. Então, se eu estou fazendo uma atividade agora, eu estou ocupada, e eu lembro que eu esqueci de pagar a conta de energia, ao invés de eu parar aquela atividade, se eu já coloco na lista, eu sei que até o final do dia eu tenho que fazer, e eu tenho que dar aquele tique, né, de que eu consegui. E isso, gente, toda vez que você dá um ok, que você conseguiu fazer uma atividade, você está colocando endorfina no seu corpo, você está se premiando, você está se presenteando, e essa sensação é muito boa, essa sensação é sim de prazer. E ele comenta que você pode comparar a ordem, a questão da ordem, as prioridades que você vai estabelecer no seu dia de acordo com os dedos da mão. E aí vamos falar um pouquinho sobre prioridades. Você coloca prioridades nas suas ações ou não? Você vai fazendo sem raciocinar, sem ver o que é urgente, o que é importante, o que eu posso delegar, o que pode ficar para depois, o que pode esperar. Porque se você não faz isso, as coisas todas adquirem a mesma importância. Pode ser que você está tentando tocar todos os instrumentos de uma banda. Não tem jeito, algum vai desafinar. Então, ele fala dessas 5 áreas, né? E de acordo com os dedos da mão. Então, você pode ver, esse é o dedo médio, esse é o maior. Que dedo deveria ser esse? Qual é a área da minha vida? Espiritualidade. Ela deve ser a mais importante. Depois vem o indicador com o trabalho, com as minhas obrigações de trabalho. Esse daqui, que é o dedo anular, as minhas obrigações familiares, a prioridade da família. Esse pequeno é o lazer e a cultura. E esse daqui, que é o dedo polegar, são todas as relações interpessoais. Então, quando eu penso no dedo da espiritualidade como maior, às vezes a pessoa pode me falar, mas aí eu vou viver na igreja, não vou fazer mais nada, tá vendo que eu preciso sustentar a minha família, eu preciso trabalhar, eu preciso também cuidar dos meus filhos. Aí é que está. Se todas as suas ações forem feitas como se fossem para Deus, você está trabalhando e orando, você está cuidando dos seus filhos e orando. Ah, mas então não preciso dedicar nenhum tempo à minha questão religiosa? Precisa, porque isso é o abastecimento. Enquanto muitas pessoas acreditam que isso é gastar tempo, que poderia ser de uma forma inútil, isso é o que vai fazer com que as outras coisas rendam mais. Isso é o que vai fazer com que o seu dia seja mais ordenado. Isso é o que vai fazer você estabelecer as prioridades certas. E aí ele indica para que você tenha o seu momento de oração todos os dias, que você tenha o momento de leitura da palavra e que você tenha o momento de meditação, que é refletir a respeito daquilo que você orou, sobre aquilo que você leu. E isso vai fazer com certeza que o seu dia renda muito mais. Além disso, os seus compromissos com a sua religião também vão te fortalecer para as batalhas do dia a dia, para que você consiga cumprir aquilo tudo ali, ó, que está na sua lista. Então, esse é o dedo mais importante, porque não adianta também você pensar que você vai ter esse momento de oração, esse momento de reflexão, esse momento de leitura da palavra e não vai transmitir isso para a mobilidade que você tem com a sua família, para as suas relações de trabalho, para a sua honestidade como ser humano, porque a nossa espiritualidade não é uma coisa engessada, ela sim, ela tem que permear todas as outras áreas da nossa vida. Então, quando a gente pensa na questão da nossa família, por exemplo, né, que é o dedo anular, muitas pessoas falam que a família é o mais importante. Mas pare e reflita. Quanto tempo você tem dedicado à sua família? Quanto tempo você tem dedicado à sua família? E se você tem dedicado tempo, de que forma que é esse tempo? É um tempo de lazer, de brincadeiras, de todo mundo assistindo televisão junto, ou é para viajar, ou é para festejar? Não que essas coisas não sejam importantes. Ou você está dedicando tempo para mostrar para os seus filhos os valores que vocês servem, né? Porque tem muitos pais que, minha família é o mais importante, mas a maior parte do tempo estou no trabalho. Mas aí eu estou dando um exemplo de que trabalho é o mais importante. Será que trabalho é o mais importante? E os valores? E a espiritualidade? E o caráter? Se você não tem tempo para falar sobre isso, para exemplificar isso, para dedicar sobre esse assunto com seus filhos, talvez, se você só trabalha e acha que é só isso que você precisa deixar para eles, será que não é muito pouco?
Será que você não tem que dedicar mais tempo mostrando para sua família a importância de que existe uma coisa muito mais elevada do que isso aqui, do que esse nosso mundo material? Pensa nisso, né? Quando a gente pensa na questão do trabalho, né, que é esse nosso dedo indicador, é muito importante que a gente também faça o nosso trabalho como se fosse para Deus. E aí é fazer da melhor forma, da forma mais excelente, da forma em que a gente honre as outras pessoas, que a gente seja caridoso com as outras pessoas, que a gente não se exima das nossas responsabilidades, que a gente não ceda à preguiça. Então isso envolve, claro, outras virtudes também, mas dentro da ordem, se você tem na sua cabeça ordenado que isso é trabalho e que o seu trabalho é dedicado a Deus, é maravilhoso. E aí entra mais uma vez a importância da questão da agenda, né? E quando a gente pensa em trabalho, em família, em todas essas prioridades, é muito legal a gente também, a dica que ele dá do exame de consciência no final do dia. Eu fiz o que eu me prestei a fazer? Eu fiz aquilo que eu me prestei a fazer? Será que eu não fiz? O que que me impediu? Será que isso era prioridade mesmo? Se foi e eu não fiz, será que amanhã eu não posso fazer no começo do dia? Então a gente não pode dormir sem fazer esse exame de consciência. E o autor também traz algumas perguntas muito interessantes, algumas delas eu já trouxe algumas reflexões, mas eu vou passar aqui para vocês, quem quiser anotar, e se você ainda não curtiu, não compartilhou esse vídeo sobre ordem, eu tô aguardando você fazer isso, porque isso faz a diferença, principalmente para pessoas como eu que estão começando. Então curte, compartilha, coloca seu comentário, conta para mim a sua história. O que você fez para se tornar mais ordenado? O que a mudança de ordem fez na sua vida, né? Então, as perguntas que ele coloca eu começo e termino meu trabalho com hora fixa? Isso é muito legal, porque tem pessoa que se orgulha de ser workaholic. Só que o tempo da família e da espiritualidade, do lazer, que é essencial. E quando a gente fala em lazer, nesse dedo mindinho, não é só o lazer de você sentar no sofá e assistir Netflix, de você ir para um bar, de você viajar. Isso também é lazer. Mas que tal você também colocar no seu lazer coisas que elevem a sua alma, como você assistir um conteúdo que vai melhorar a sua vida, como você ler um livro, como você fazer um curso que pode melhorar a sua questão familiar. Então isso também entra na questão do lazer. Então, se você trabalha 12 horas por dia, você não vai ter tempo para colocar, para equilibrar essas outras coisas, né? A minha agenda está bem programada, é importante colocar na agenda até aquelas coisas mais simples. Por exemplo, se você quer estabelecer o hábito de leitura, você quer ler pelo menos 30 minutos por dia, mas você não coloca isso na sua agenda e você tem 1 milhão de coisas para fazer como todo mundo, provavelmente você não vai ler. Então, colocar aquelas coisas que você quer que vire hábito, que ainda não virou e que mesmo que sejam simples, né, triviais. Eu disponho de instrumentos suficientes para o meu trabalho e para aqueles que me auxiliam. Então aqui entra a questão de aprender a delegar. Será que você sabe delegar? Será que você tem usado a sua inteligência para isso? Eu só começo uma tarefa depois que eu já terminei a anterior, e aí isso aqui serve muito para mim, isso é uma coisa que eu quero estabelecer na minha vida. Faço as listas, olho as listas, checo, né, as listas, eu respeito os meus prazos. E aí, gente, aí vocês vão perceber o quanto isso é importante quando vocês se propuserem. Vocês vão deixar de fazer outras coisas para terminar aquilo que vocês começaram. Isso é muito importante até para a autoestima, para você se orgulhar daquilo que você se comprometeu a fazer. A minha ordem respeita os outros, porque como eu falei lá no começo, a ordem não é uma questão engessada. A ordem não é uma questão engessada. Porque, por exemplo, se você estabeleceu que você iria fazer tal atividade até o dia acabar, mas você precisou deixar de fazer a atividade para ser caridoso com alguém, para ajudar alguém que precisa, sua vida está em ordem. Então, não é engessado. A gente não pode fazer da ordem o nosso segundo Deus, da organização, da necessidade de organização, o nosso Deus, né? Então, pensa muito bem nisso. A minha virtude não pode atrapalhar os outros, pelo contrário, ela tem que ajudar a santificar os outros. E se eu trabalho com consciência por estar fazendo as coisas para Deus. E quando eu falo trabalho, as mínimas coisas. Se eu percebo que as minhas ações eu posso estar fazendo
por Deus. Então, às vezes, coisas simples como até arrumar o nosso quarto, arrumar a nossa mesa, aquela gaveta que você toda vez que abre se sente mal com ela. Você não se sente mal à toa. Se aquilo está te incomodando, é porque aquilo ali pode ser uma coisa que você precisa fazer até para fortalecer sua autoestima e você sentir que você resolveu um problema a menos na sua vida. Então, se você, assim como eu, busca ter uma vida mais ordenada, se fez sentido para você, se você quer colocar aí, pode colocar no comentário alguma dica que também te ajudou, como essa que eu estou tentando estabelecer, que é terminar o que eu comecei, né? E entregar o meu trabalho todos os dias a Deus, fazer não pelas pessoas, não por mim, mas por Deus, fazer com humildade, colocar mais ordem. Coloca aí nos comentários e não se esqueçam, gente, de compartilhar, de seguir esse canal. Agora pensa, se Deus, ele só sabe contar até um, né? Porque Deus, ele fez o mundo pensando individualmente em cada uma das nossas almas. E por isso é que vale a pena eu me esforçar, eu buscar amadurecer para conquistar essas virtudes. Eu entendi, eu quero, mas eu ainda não sei como. Eu ainda sinto que estou esbarrando. Parabéns, porque Deus, ele se orgulha e se alegra muito mais com todas as vezes que você tenta do que se entristece quando você erra. A tristeza que ele tem quando você erra é uma tristeza benevolente, mas todas as vezes que você acabou de cair e levanta, porque você confia na providência, porque você não vai desistir, porque isso aqui, gente, é como diz aquele jargão que a gente usa, né? Sinta-se em casa, mas você não está nela. Quando você tem em mente que o que você vive aqui, você vive para uma coisa muito maior, você não vai se envergonhar de tentar todos os dias um pouquinho. Então, a dica final que eu penso, que eu quero deixar para quem precisa ordenar a própria vida, de quem precisa de recursos, né? As duas dicas finais é, se você não sabe como ordenar, se você precisa de ajuda, pode ser uma questão emocional que está te atrapalhando, a terapia pode ajudar, conta comigo, me conta a sua história, eu quero saber. E a segunda dica é, um passo de cada vez. Não queira sair correndo se você ainda não andou. Vamos nos inspirar nas crianças que elas estão aprendendo, quando elas estão aprendendo a andar, né? Elas caem, elas não perdem tempo chorando porque caíram. E sempre tem esperança. E a cada passinho que você dá, se gratifique, pensa, Deus está muito mais alegre comigo tentando levantar, mesmo que eu caia todos os dias um pouquinho, do que triste por causa dos meus erros, porque afinal, né, o amor dele é infinito. Então, se fez sentido para vocês, meninas e meninos, compartilhem, eu estou aqui para ajudar e me conta a sua história com a ordem.